Hoje nós temos aqui um tema que não é seguro. Não é seguro? Não, é insegurança. Tá certo. Mas você está seguro para falar a respeito dele, né? Com certeza. Já fico tranquilo. Estamos seguros aqui. Isso me tranquiliza muito. Falamos sobre insegurança, mas com segurança. Lá em Mateus 2,13 fala assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A tremenda insegurança que Herodes sentiu tornou-se evidente quando os magos do Oriente anunciaram o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu manter o equilíbrio diante da ideia de que Israel teria um novo líder além dele e de sua liderança, que nunca tinha sido afetiva. Agora demonstra sinais de uma liderança emocional e espiritualmente enferma. Quais foram os seus erros? Além de não manter o foco em sua confiança pessoal, podemos ainda considerar que ele, não é? Antes de entrarmos nesses tópicos aqui, né? Gostaria aqui que o pastor Rogerinho, né, falasse sobre esse texto, essa insegurança de Herodes, né? O que levou ele a tomar essas drásticas, né? Aí nós temos, Guerra, duas situações bem distintas no texto bíblico. Primeiro é a própria situação de Herodes, não é? E a insegurança de Herodes, que manda matar, não é, as pessoas para que aquele que tinha nascido e que provavelmente seria o rei, que se levantasse e que pudesse realmente reinar. Então, aí nós vemos uma atuação muito interessante daquilo que nós chamamos de espírito de Moloque. Sim. Matar as coisas logo no princípio, quando elas estão nascendo, para que elas realmente não desenvolvam e não cheguem a cumprir o propósito. Então, entre outras coisas, né, entre outros demônios que poderiam estar agindo através da vida de Herodes, com certeza nós temos a atuação de Moloque, e que esses demônios agiram exatamente por causa da sua insegurança. Sim. Em contrapartida, nós temos uma questão de submissão a Deus através da vida de José, Maria e o anjo falando com eles para que eles fossem para o Egito, para que lá no Egito eles ficassem em segurança. Sim. Então nós temos a segurança que vem daqueles que confiam em Deus e a insegurança daqueles que estão confiados em si mesmos ou que não estão crendo, né, e confiando nas possibilidades de Deus, como é o caso de Herodes. Herodes, ele estava se sustentando pelo poder que ele tinha, pela força que ele tinha e pela autoridade natural que ele tinha, dada até mesmo e, de uma certa maneira, aliançada com o governo de Roma, né? Mas José, ele tinha uma outra fonte de segurança, e essa outra fonte de segurança veio e o alertou e o livrou, e aí nós vamos ver o quanto que a providência de Deus, não é, para aqueles que nele confiam, não é, vai funcionar e trazer segurança. Então, são dois casos interessantes, apesar do nosso foco hoje ser a questão emocional de Herodes e a atitude de Herodes, né, até mesmo aquilo que o levou a tomar uma decisão tão drástica, uma decisão tão ruim, que o marcou na história como um genocida, né? Porque o maior ato da vida de Herodes, eu acho que é exatamente esse. É isso mesmo. A gente só lembra de Herodes em dois fatos muito ruins e muito tristes, né? O primeiro deles é quando... o primeiro fato que nos chama a atenção é exatamente esse genocídio que Herodes fez. O outro é quando ele manda matar
e decapitar João Batista, que é um outro ato ruim. Então, passar pela história e deixar essas marcas na história e saber que o que está por trás disso é um desequilíbrio emocional e uma insegurança, vale a pena considerar a vida desse homem, não é? E avaliar um pouquinho mais. Não tem nada bom em Herodes. Exatamente. Então, isso nos alerta muito. Com certeza. Por que nós podemos aprender com a vida desse homem para não passar pela história como Sim. ele passou. Com né? certeza. 2000 anos depois, como que esse homem é lembrado? É um homem lembrado responsável por um genocídio, é um homem lembrado por ter decapitado um profeta de Deus. E é um grande exemplo, né? Perguntar como que a gente quer ser lembrado. Exatamente. Né? Como que você quer ser lembrado? Daqui a 2000 anos, quando forem falar de você, o que é que vão falar de você? Né? Aliás, a gente fala 2000 anos depois de Herodes, exatamente pelas coisas ruins que ele fez, né? Com certeza. Então as pessoas acabam se tornando aqueles que ficam na história e que marcam a história, tanto por coisas boas quanto por coisas ruins. Né? Ok. Eu quero mandar um grande abraço para os nossos queridos irmãos que estiveram conosco nesse final de semana lá em Niterói. Muitos vieram nos abraçar. Tivemos ali um tempo, né, desde sexta-feira, quinta-feira à noite com os irmãos, e vários ali que nos assistem, né, e nos acompanham e ficam sabendo dos nossos eventos através da própria Rede Super, ou através das nossas redes sociais, né, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Twitter. Então, assim, quero mandar um grande abraço aos queridos, tanto de Niterói, nós tivemos alguns irmãos ali de Bangu, São Gonçalo, Olaria, né, um casal de pastores de lá. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado pelo carinho. E aí, estamos juntos, caminhando, né? Experimentando aí a graça e o favor do Senhor. E foi um tempo tão precioso ali, intenso, né? Extremamente puxado para todos nós, né? Tanto para aqueles que estavam ali participando da nossa escola de restauração intensiva, quanto também para nós que ministramos aí um batidão, mas graças a Deus pela graça e o favor do Senhor, né? Que nos sustentou e tem nos sustentado esse tempo todo. Não é isso, pastor Guilherme? Com certeza. Nós temos aqui, deveria deixar fluir o ser e não apenas o fazer. Essa é uma das grandes questões, Guerra, que estão por trás da insegurança. Sim. O ser e o fazer. A gente já tem falado isso em programas anteriores. Com certeza. São duas crenças muito fortes. Uma é a crença de identidade, que tem a ver com o ser. Sim. A outra, a crença de capacidade, que tem a ver com o fazer. Então, quando nós somos motivados, né, ou quando nós somos conduzidos a tomar uma atitude pelo fazer, nós atropelamos o ser. Né? E esse atropelar o ser, ele pode ser tanto de uma maneira consciente, porque valorizamos naquele momento a obra e não o próprio indivíduo, e isso acontece. Com certeza. Quando a gente de repente está muito mais preocupados com o resultado e com a própria situação que precisa ser resolvida e estabelecida, e aí negligenciamos quem a gente é. E não olha o conteúdo, né? A pessoa Exatamente. olha só aquele ponto, né? Só o ponto. Só vai no ponto, ele não olha o que está em redor. Isso aí. Ou então, quando nós não observamos o ser exatamente por não saber quem somos. Sim. E aí é uma outra questão muito interessante. Né? Nesse caso, que a gente vê essa insegurança, havia com certeza uma crise muito grande de identidade na vida de Herodes. Herodes, ele podia estar como rei, mas ele com certeza ele não sabia o que era ser rei. Ele é muito, porque um rei, ele tem que ter primeiro o entendimento de que ele é responsável pelo povo que está debaixo
né, da sua liderança. E Herodes nunca teve essa preocupação. Então, a crise de Herodes foi exatamente negligenciar ou não procurar a sua verdadeira identidade, né? E aí ter que fazer coisas para manter aquilo que você gosta muito de usar, a questão do personagem. Então ele tinha que manter um personagem de autoridade, de rei, da figura política forte, né, da liderança. Agora, manter um personagem e não olhar as consequências. Não mediu as consequências. Mediu também, não é só mandar fazer. O fazer, né, que é importante, o resultado que é importante. Para manter um personagem. Exatamente. De rei, de autoridade. Isso. E manter o poder, que a gente vai discutir isso em outros temas. Mas é muito interessante essa visão entre o ser e o fazer. Ele negligenciou a sua identidade. Então ele tinha que fazer alguma coisa porque era a única coisa que lhe restava para lhe manter e sustentá-lo naquele lugar e naquela posição de autoridade que ele não queria abrir mão. É verdade. Nós temos aqui a participação da nossa irmã, que até fazia um tempinho mesmo que a gente não recebia alguma participação, que é a nossa querida irmã Rita, lá de Serra Negra, né? Então ela está mandando a paz do Senhor, saudades de participar dos programas sempre abençoados. Ore, por favor, pela minha saúde e a minha família. Ok, minha irmã, nós vamos orar sim. Grande abraço. Muito bom recebermos aí a sua participação. Temos outra participação aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, amados, a paz. Acompanhe aqui todos os dias a nossa programação. Um grande abraço para você. Você só não se identificou, mas o Senhor sabe e conhece, né? Então, um grande abraço para você. Ok, e aqui está chegando, vamos aguardar um pouquinho mais aqui. Olha, nós temos aqui, deveria ter uma personalidade forte para poder sustentar uma conduta forte. Não é? Uma personalidade forte sustentando uma conduta forte. Agora, ele usou a personalidade forte ou tentou fortalecer a sua personalidade, que era distorcida, com forte, certeza, mais distorcida, para manter uma atitude forte. Né? E ele agiu realmente com mão forte e o resultado foi um resultado muito ruim. Mão de ferro mesmo. Mão de ferro mesmo. Foi. Né? Então, e é muito interessante, Guerra, quando a gente começa a olhar, não no contexto bíblico, mas até mesmo nas tradições e naquilo que a gente tem como informação, através de livros e através de filmes, o quanto esse homem, ele, mesmo na sua insegurança, ele tentava manter essa personalidade forte, impondo aos outros um sofrimento além da medida, né? A gente vai ver isso até na própria relação dele com os filhos, porque a Bíblia cita algo muito próximo disso, até o final dele, que foi a sua morte, que foi uma morte muito ruim. Foi. Né? E foi exatamente fruto dessa personalidade forte e agindo de maneira onde ele pudesse manifestar esse poder. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter, sim, uma personalidade forte, mas uma personalidade forte direcionada para o bem, para fazer coisas grandes, mas que façam bem para os outros. Amém. Temos aqui a participação, a paz do Senhor, pastores. Eu me chamo Kelly e eu tenho aqui uma dúvida. Eu participo dos ministérios de minha igreja desde 31, mas minha cunhada, que inclusive moram na mesma casa, não gosta de mim e por isso não conversamos. Já nos confrontamos. Eu quero saber se devo continuar nos ministérios ou devo parar até uma possível reconciliação. Já não participei da ceia por causa deste conflito. Tem um problema aí nessa questão aí, se ela tentou e a outra rejeitou. Entendeu? Se ela tentou e a outra rejeitou, ela está justificada. Entendeu? Porque vai lá, você quer reconciliar, a pessoa não quer,
Então, o peso para a pessoa de lá vai ficar duplo e você vai aliviar. Então, aí eu creio. Agora, se ela está em guerra com a pessoa lá, aí é um caso a pensar e orar a Deus e ver, né, o que acontece. Já tem um problema aqui que eles moram tudo junto na mesma casa. Pois é, tem isso. Já é um complicador. A questão é ela realmente avaliar o coração dela e as atitudes que ela já fez. Sim. Porque a palavra diz que, se possível, viver em paz com todos, não é? Então, agora, se não há essa possibilidade, não há essa possibilidade. Agora, você não pode determinar a reação do outro, não é? E nem mudar o comportamento do outro. O que você pode é vigiar o seu comportamento e reagir de maneira diferente. Então, se é isso que você tem feito, né, para viver em paz, então, viva em paz, né? Então, eu acho que a questão é muito mais de uma avaliação pessoal, né? E saber e ter certeza. Não, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e não é possível, não é possível, não é possível. Às vezes é melhor calar do que brigar. Com certeza. Não é? Então, às vezes é melhor ficar quieto no canto do que criar uma situação de discórdia e de confusão, né? Agora, avalie você mesmo o seu coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.